Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade nós vamos aqui para a construção do segundo vídeo, dando sequência ao nosso tempo, harmonia, inerrância e inspiração da Bíblia. Bom, já consideramos o tópico sobre a inspiração da Bíblia, não isenta os escritores de aí, falamos sobre o tópico 1, pesquisar. Inspiração não isenta os autores de pesquisa. Inspiração não isenta os autores de terem usado obras apócrifas. Aí nós lemos em 2 Timóteo 3,8, Judas 6, 2 Pedro 2,4 e Judas 9 e Judas 14. Nós oferecendo provas de que os escritores bíblicos, principalmente os do Novo Testamento, usaram obras extra-bíblicas, obras apócrifas, pseudo-epígrafes para a construção dos seus escritos. Estou negando que eles foram inspirados? Não. Eu estou mostrando que a inspiração não impede que os autores bíblicos tenham usado obras apócrifas. Aí, no terceiro tópico, eu falei sobre não isenta os autores, a inspiração bíblica, não isenta os autores de fazer citações equivocadas. Exemplo, Mateus cita uma profecia de Zacarias, que está escrito em Zacarias 11, 12, 13, capítulo 11, verso 12 e 13, atribuindo-a a Jeremias. Vê Mateus 27, 9, 10. O evangelista Marcos também faz o mesmo. Confere Marcos capítulo 1, versos 2 e 3 e vai para Isaías 40, versículo 3 e Malaquias 3, 1. Aí no quarto ponto nós trabalhamos o quê? Estevão diz que Abraão deixou Harã depois da morte de seu pai. Vê Atos 7, 2 e 4. Mas no relato de Gênesis, confere Gênesis 12, 4, Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Em Gênesis 11, 26 está escrito que Terá aos 70 anos gerou Abraão. Em Gênesis 11, 32 está escrito que Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Pela contagem, ver Gênesis 11, versos 26, Gênesis 12, 4, chegamos à conclusão que Terá tinha 145 anos quando Abraão, aos 75 anos, deixou Harã. Ver Gênesis 12, 4. Isto significa que Terá viveu ainda 60 anos em Harã depois da partida de Abraão para a terra de Canaã. Nossa conclusão é que Estevão se equivocou na narrativa. Então nós trabalhamos esses 4 pontos no primeiro vídeo. No segundo vídeo, agora nós vamos dar uma continuação no quinto ponto que nós começamos no vídeo anterior. Vamos lá, harmonia, inerrância e inspiração. Inspiração. A inspiração não impede um escritor de discordar do outro sobre o mesmo assunto. Isso nós já vimos em Marcos 1, 14, Mateus 4, 12 e 17, Lucas 3, verso 20, capítulo 4, verso 14 e 19, os 3 autores dizem claramente que Jesus só começou a pregar, só começou seu ministério público depois da prisão de João o Batista. Ok? Só que vem o evangelista João, o quarto evangelista, e ele vai destoar dos outros 3, ele vai discordar dos outros 3. E ele também era inspirado pelo Espírito Santo, tanto quanto Mateus, Marcos e Lucas. Mas João, quando você lê, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 3, aí você pega os versículos 22 a 24 e pode até continuar, você vai ver então que João ele paraleliza o ministério de João Batista com o de Jesus. Ou seja, o evangelista João, ele mostra que Jesus começou a pregar, começou o seu ministério bem antes do encarceramento de João Batista. Ora, isso harmoniza com os relatos dos sinóticos? Não harmoniza. Primeiro você tem que entender o seguinte, o que é harmonia? Harmonia é aquilo que combina, que bate. Harmonia, por exemplo, quando em Marcos 1,14, Marcos diz o seguinte, que depois do encarceramento de João, Jesus começou a proclamar o Evangelho. Marcos diz claramente, depois do encarceramento de João Batista, Jesus começou a pregar o Evangelho. O que Mateus capítulo 4, versos 12 e verso 17 diz? A mesma coisa. Mateus diz a mesma coisa, que só depois do encarceramento de João Batista é que Jesus começou a anunciar o Evangelho, ou seja, ele começou o seu ministério. Isso é harmonia. Isso casa, isso bate. Isto chama-se harmonia. Lucas capítulo 3, verso 20, aí vai para Lucas 4, versos 14 e 19. Lucas, pela mesma forma,
mostra na sua narrativa que Jesus só começou o seu ministério depois do encarceramento de João Batista. Então, quando a gente junta os três relatos dos sinóticos, a gente vê que há uma harmonia entre os três. Os três dizem a mesma coisa. As narrativas não são 100%, sim, mas eles dizem a mesma coisa. Todos, direta ou por narrativa indireta, eles dizem claramente os três que Jesus só começou a pregar o evangelho depois do encarceramento de João Batista pelo Herodes. Então, isto é harmonia, ok? Os três são harmônicos neste relato? Sim, são harmônicos. Se isto é harmonia, o que difere disso aí é desarmonia. Então, quando vem João, o quarto evangelista, aí você lê no capítulo 3 do Evangelho de João, e pega do versículo 22 em diante, você vai ver ali o testemunho de João Batista acerca de Jesus. E alguns foram até João dizendo que ele estava fazendo mais discípulos que João, que estava batizando do outro lado do Rio Jordão. E João Batista disse o quê? Convém que ele cresça e que eu diminua. Você vai ver todo o discurso ali. Então, pelo relato de João, o evangelista, o quarto evangelho, a gente vê claramente, queridos, que Jesus Cristo, ele começou a pregar, ou começou o seu ministério público, começou a fazer discípulos antes do encarceramento de João, o evangelista. Agora eu pergunto, seja-me sincero, nesta narrativa de João, ela está em harmonia com os sinóticos? Não está. Porque enquanto os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, dizem que Jesus só começou a pregar depois que João foi encarcerado, vem João, o quarto evangelista, dizer que não, que Jesus começou a pregar, ele mostra que o ministério de Jesus começou antes do encarceramento de João Batista. Isso é harmonia? Isto não é harmonia. Isso não é harmonia. É óbvio que os relatos desencontram, ok, queridos? Harmonia há entre os três, Mateus, Marcos e Lucas, mas quando a gente parte para o relato do quarto evangelista, então a gente vê que não há uma harmonia. João, ele estava negando os relatos? Não. Ele simplesmente não concordou com os três. Ele viu as coisas sob uma outra ótica. Mais do que isso, ele disse claramente, João mostra claramente que Jesus, ele mostra na sua narrativa que Jesus começou a pregar, começou o seu ministério antes de João ser encarcerado. Aí aqui vai a minha pergunta para os senhores. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Você vai dizer sim. A Bíblia Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo? Sim. Mateus, Marcos e Lucas foram inspirados pelo Espírito Santo? Sim. João foi inspirado pelo Espírito Santo? Sim. Se você concorda que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e se você concorda que os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram todos guiados pelo Espírito Santo, usados pelo Espírito Santo, você concorda? Mas ao mesmo tempo, eu estou demonstrando para vocês que não há uma harmonia entre os quatro, ou seja, os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são harmônicos. Mas quando parte para João, há uma desarmonia. O que é que eu estou provando para você? Que inspiração da Bíblia, e a Bíblia ser a palavra de Deus, é uma coisa. Agora, daí dizer que os autores são em tudo harmônicos é outra história. Eles tinham liberdade para descrever as coisas do seu ponto de vista, da forma que eles entendiam, ok? Então não há, nos relatos aqui que eu mostrei, uma harmonia 100% entre os sinóticos e o Evangelho de João. Antes que eu prossiga aqui nas minhas citações, eu quero ler bem aqui, quero respaldar aqui a minha fala numa das autoridades, em um harmonista. Enciclopédia de Bíblia, Enciclopédia de Dificuldades Bíblicas. Gleison Archer, da editora Vida. Estou aqui na página 449, ou 448. Olha o que ele diz aqui. Vou ler algumas coisas que ele diz aqui. Vamos lá, aqui. A importância, vamos lá aqui. A importância da inerrância bíblica
e sua subseção sem a inerrância, as Escrituras não podem ser infalíveis. Veja, ele está citando aqui um determinado autor. Vou ler mais atrás para você ver. Ó. Toda a Escritura inspirada por Deus sugere que há porções. Vamos começar aqui para você entender aqui. Ó, portanto, devemos categoricamente rejeitar a tradução feita por RS e ASV, por ser inexata e desorientadora, visto que toda a escritura inspirada por Deus sugere que há porções da Bíblia que não foram inspiradas, sendo esse um ponto de vista teológico completamente estranho aos escritores do Novo Testamento. Bom, de fato, ele tem razão nisso. Quanto a uma discussão e evidências mais profundas desse ponto, consulte-se o artigo introdutório deste intitulado A Importância da Inerrância Bíblica e sua subseção. Sem a inerrância, as Escrituras não podem ser infalíveis. Página 21. Vamos lá. Faremos um comentário final a respeito de theopneustos, que se traduz por inspiradas por Deus, entregues por inspiração de Deus, ou vindas do hálito de Deus. Essa última tradução, naturalmente, é a mais literal. Theopneustos é uma palavra sublime com o significado de inspiradas, pois implica que Deus, de modo muito pessoal, e aqui eu chamo a sua atenção, pois implica que Deus, de modo muito pessoal, controlou e guiou os autores humanos das Escrituras, de tal maneira que registram exatamente o que Deus tensionou que escrevessem. Olhe bem para a frase do Archer, do Dr. Gleason Archer. Olha o que ele diz aqui, o que é inspiração para ele. O que é inspiração para ele? Ó, vamos lá. Theopneustos é uma palavra sublime com o significado de inspiradas, pois implica que Deus, de modo muito pessoal, controlou e guiou os autores humanos das Escrituras de tal maneira que registram exatamente o que Deus tensionou que escrevessem. Ele assoprou seu hálito nesses escritores. Ele assoprou seu hálito nesses escritores é a figura de linguagem usada, e eles foram impelidos na direção que Deus quis, exatamente como lemos em 2 Pedro 1,20, que nenhuma profecia da Escritura passa, profeteia, crafez, provém de particular elucidação. Pode ser interpretada à vontade. Vamos lá, queridos. Para Asher, a inspiração significa o quê? Que os escritores bíblicos foram totalmente guiados, manuseados pelo Espírito de Deus. É isso que ele diz, ó. Pois implica que Deus, de modo muito pessoal, controlou e guiou os autores humanos das Escrituras, de tal maneira que registram exatamente o que Deus tensionou que escrevessem. Bom, se ele está certo, aí eu volto à pergunta. Você acha que Mateus, Marcos e Lucas, ao registrarem que Jesus começou o seu ministério depois da morte, depois do encarceramento de João Batista, você acha que eles foram guiados pelo Espírito Santo? Você vai dizer sim. Quando você chega no quarto evangelho de João, primeiro eu te pergunto, você acredita que também o evangelista João foi guiado pelo Espírito Santo? Sim. Então me explique, o que levou o Espírito Santo a guiar Mateus, Marcos e Lucas, no sentido de dizerem, de mostrar que Jesus Cristo só começou a pregar o evangelho, só começou o seu ministério após o encarceramento de João Batista. Certo? Aí foi o Espírito Santo. Agora me explica o que foi que levou o Espírito Santo a colocar na mente de João Evangelista isso. Jesus Cristo começou a pregar, começou o seu ministério antes do encarceramento de João Batista. O que foi que levou? O que foi que levou o Espírito Santo a fazer com que João discordasse dos três? Ou será que o próprio Espírito Santo está em desacordo consigo mesmo? Se você insiste na ideia de dizer que a Bíblia ela é harmônica, porque ela é inspirada por Deus, veja bem,
se você insiste na ideia de dizer que a Bíblia ela é harmônica, e por que ela é harmônica? Porque ela é a palavra de Deus, porque ela é inspirada por Deus. Então me explique por que João destoou dos 3 evangelistas. Por que João não disse a mesma coisa? Por que ele está contrariando a Mateus, Marcos e Lucas no que diz respeito ao tempo do começo do ministério de Jesus Cristo? Você só tem agora uma saída. Ou você vai dizer que o Espírito Santo inspirou a todos e que o Espírito Santo muda de ideia, ele entra em conflito consigo mesmo, ele mudou de ideia, ou então você vai ter que admitir que, mesmo todos sendo inspirados pelo Espírito Santo, mas eles tinham o poder de discordar e de fato discordavam dos outros. E eu fico com esta segunda hipótese. Todos foram guiados pelo Espírito Santo, todos foram, ou seja, cheios do Espírito, eles eram homens cheios do Espírito Santo, eles escreveram sob a inspiração do Espírito Santo, mas isso não os impediu de pegar, por exemplo, o escrito do outro, por exemplo. Isso não impediu João de pegar, estou falando hipoteticamente, pode ser realidade, pode não ser. Isso não impediu o evangelista João de olhar para o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas sobre o ministério de Jesus quando começou, e ele lendo Mateus, Marcos e Lucas, ele entendeu o seguinte: eles 3 dizem que Jesus só começou a pregar, só começou o seu ministério depois do encarceramento de João. Não, mas eu não entendo assim. Você entendeu aí? João ele registrou exatamente diferente. E aí? Inspiração da Bíblia impede os escritores de discordarem do outro? Não impede. O que eu estou lhe dizendo aqui não é a minha opinião. Eu estou lhe mostrando, eu estou lhe provando que a doutrina da harmonia bíblica ela é uma lenda. Ou seja, dizer que a Bíblia é harmônica, os escritores eles não dizem isso. Os escritores do Novo Testamento, quando eles leram o Antigo Testamento, eles sabiam que o Antigo Testamento em tudo não era harmônico. Mesmo assim, eles declararam que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, que é inspirado por Deus. Ora, quero só... Vamos aqui, ó. Quando, por exemplo, Paulo, em 1 Timóteo, vou fazer questão de ler para os senhores aqui, de novo. 1 Timóteo, 2 Timóteo, né? Ó, quando Paulo registrou isso bem aqui, ó, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Quando Paulo registrou isso, queridos, ele conhecia aquela narrativa lá do Antigo Testamento, que nós temos em Crônicas e em Reis. Vou só citar de cabeça para você que Deus mandou a Davi que enumerasse o seu povo. E Davi fez isso por ordem de Deus. Lá diz que Deus se levantou contra Davi. Está lá. Deixa eu me ver bem aqui, se eu encontro aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu vou encontrar muito fácil. Não sei se é em 2 Crônicas 28. 1 Crônicas 28. Mas vamos lá. Bom, eu vou só lembrar aqui a narrativa. A narrativa diz o seguinte, que Deus, ele, ó, bem aqui, ó, estou em 1 Crônicas capítulo 21, o que é que diz, ó? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar a Israel, certo? Vamos lá. Esta mesma, vou pegar outra Bíblia aqui de referência que fica melhor para mim. Pegar uma outra Bíblia aqui. Você sabe que o meu estudo aqui eu não estou fazendo em computador, está sendo uma coisa aqui do momento, certo? Vamos aqui, 1 Reis. O que diz aqui? Ó, 1 Crônicas 21, o que diz? Ó? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Deus a enumerar a Israel.
Aí deixa eu ver bem aqui, versículo 1. Essa mesma passagem nós lemos em 2 Samuel 24:1. Olha o que diz aqui, ó. Samuel registra o mesmo episódio. Mas olha o que Samuel diz, ó. Segundo Samuel 24:1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele quem? O Senhor incitou Davi contra eles, dizendo, vai enumerar a Israel e a Judá. Então eu quero dizer o seguinte, quando Paulo diz toda a escritura é inspirada, é divinamente inspirada por Deus, Paulo ele conhecia esses dois relatos. Paulo ele sabia que em Crônicas, entendeu? Em 1 Crônicas, capítulo 21, se diz que foi Satanás que levou Davi a enumerar. Mas em 2 Samuel 24:1, lá diz que foi o próprio Deus que levou Davi a enumerar. Foi Satanás ou foi Davi? Aí os harmonistas, entenda bem, os harmonistas, não é a Bíblia Sagrada, não é Deus, não é o Espírito Santo. Os harmonistas vão dizer o seguinte, não, aí não há uma contradição, não há uma desarmonia. Como é que nós devemos entender? Os harmonistas vão dizer, foi Deus quem usou Satanás, ou seja, Satanás ele tentou a Davi, ele levou Davi a pecar, mas por quê? Porque Deus permitiu. Então, na passagem que diz que foi Deus que se levantou, ali é a permissão de Deus. Aí na que fala que então Satanás se levantou, ali é a ação de Satanás. É assim que os harmonistas tentam justificar os relatos. Mas não é isso que a Bíblia diz. Na verdade, nós temos dois pontos de vista que conflitam até certo ponto acerca do mesmo episódio. Um diz que foi o próprio Satanás, outro diz que foi o próprio Deus. E Paulo ele conhecia esses relatos. Então, quando Paulo diz toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, ele não ignorava que os escritores bíblicos eles conflitavam um com o outro. Ok, queridos? Estou lhe dando provas cabais. Este vídeo que eu estou falando, que eu estou fazendo sobre a inspiração da Bíblia, inerrância e harmonia da Bíblia, creio eu que é um vídeo que ele traz uma forma de explicar nova para você. Ok? Eu tenho certeza que você talvez está ouvindo argumentos aqui, talvez antes não ouvido, ou talvez você não leu ainda, ou talvez você já leu a Bíblia com certeza, e ainda não viu por este lado. Então vamos aqui. Vamos ver aqui outra coisa aqui, ó. Estamos ainda no tópico sobre a inspiração não impede um escritor de discordar do outro. Agora vamos aqui para Mateus, queridos. Eu quero bem a sua atenção. Mateus. Mateus capítulo 21. Como eu falei, o tema da inspiração da Bíblia é um tema, julgo eu, bastante profundo, longo. Então, só um vídeo não dá, e talvez dois não dê. Mas vamos aqui continuar aqui. Mateus capítulo 21, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mateus capítulo 21, eu quero ler aqui dos versículos 2 a 7. Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-mos. Veja que Mateus aqui ele fala em dois animais, um jumentinho e uma jumenta presa, né? E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, no plural, a narrativa de Mateus, deles, no plural, são dois animais, e logo os enviará. Agora, olha o que é que Mateus diz, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz, aí ele vai citar, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei, aí te vem humilde assentado sobre uma jumenta, um animal, e sobre um jumentinho, segundo animal, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Então eu quero que você entenda o seguinte. Mateus, ele, quando escreveu aqui, estava sendo inspirado pelo Espírito Santo? Sim. O que Mateus escreveu aqui é a palavra de Deus? Sim. Né? Então, Mateus ele registrou isso aqui inspirado pelo Espírito Santo. Certo? Mateus aqui ele estava citando uma escritura do Antigo Testamento. Eu vou ler aqui para você aqui, ó. O que é que Mateus estava citando?
Vamos lá aqui, ó, versículo... Ó, Mateus, ele citou aqui uma escritura do Antigo Testamento quando ele disse aqui, ó. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei, aí vem, humilde e assentado sobre uma jumenta. Ó, Mateus está citando a escritura do Antigo Testamento. Sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Agora vamos ver. Mateus, ele, além de dizer que eram dois animais, ele cita a escritura do Antigo Testamento. Agora vamos ver como é que está escrito no Antigo Testamento. Zacarias 9:9. O que diz lá? Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. Ó, e montado sobre um jumento. Atente bem para a escritura. E montado sobre um jumento, sobre um asninho, ou aquele define o jumento como um asninho, e mais, como filho de jumenta. Então, na profecia de Zacarias, nós só encontramos um animal. Prestai bem atenção, na profecia de Zacarias, há menção apenas um animal. E este animal é descrito como montado sobre um jumento. Ó, é um jumento. Aí ele vai descrever o que mais? Ele é o que? Um asninho. Ele é o que? Filho de jumenta. A jumenta é citada, sim, apenas como referência por ser a mãe de jumento, mas na profecia de Zacarias não contempla que o Messias se utilizará de dois animais, apenas de um. O Messias, na profecia de Zacarias, ele vai se utilizar de um animal, de um jumento, de um asninho, filho de jumenta. Ok? O que foi que Mateus fez ao citar? Na verdade, Mateus, eu vou te demonstrar isso aqui. Mateus, quando ele coloca dois animais, ó, ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Veja que ele disse que havia dois animais, uma jumenta e um jumentinho. E prossegue. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, ó plural deles, e logo os enviará. Aí ele aqui cita a profecia. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei, aí te vem, humilde assentado sobre uma jumenta e sobre uma jumentinha, filho de animal de carga. A profecia não diz assim, eu já li para você. Dizeis aí o teu rei vem montado sobre um jumento, um asninho, filho de jumenta. É assim que a profecia diz. A profecia não registra dois animais. O que aconteceu aqui com Mateus? Mateus, ele foi inspirado pelo Espírito Santo? Sim. Eu estou aqui dizendo com você, sim. O que Mateus registrou é a palavra de Deus? Sim. Então, o Evangelho de Mateus é escritura inspirada? Sim. Aí eu pergunto, sendo que Mateus escreveu sob a inspiração do Espírito Santo, e aqui Asher, segundo o Gleison Asher, ele diz que ele foi totalmente guiado, que nós podemos chamar de robotizado. Foi totalmente guiado por Deus. Então, vamos lá. Será que realmente Mateus foi guiado por Deus? Porque Mateus aqui, primeiro, já observamos que ele citou errado a escritura. Lá em Zacarias diz, eis aí vem o teu rei, montado num jumento, num asninho, filho de jumenta. Então só há um animal. São citados dois, sim. Citado o animal e a mãe. Mas a ser usado pelo Messias, de acordo com Zacarias 9:9, apenas um animal é citado para uso do Messias. O resto é apenas descrição sobre o animal. O que é o animal? Era um jumento. O que mais? Um asinho. O que mais? Filho de uma jumenta. Só isso. O que acontece com Mateus? Mateus, ele interpretou equivocadamente. E veja que quando Mateus ele fala em dois animais, por que Mateus cita dois animais? Será que realmente Mateus ele viu dois animais? Ele não viu dois animais. Mateus
ele parte da ideia de que era dois animais a partir da sua interpretação. Ou seja, primeiro Mateus, quando Mateus, toda a narrativa de Mateus sobre dois animais, sobre um jumento e uma jumenta, estão baseados na sua interpretação, diga-se de passagem, equivocada de Zacarias 9:9. Bom, Mateus ele interpretou de forma equivocada a profecia de Zacarias 9:9. Para Mateus, a profecia de Zacarias 9:9 contempla o Messias usando dois jumentos. É por isso que ele diz, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, dizei a filho de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Perceba aí, meus irmãos, que Mateus, o seu relato, ele está baseado na sua interpretação, ok? O relato de Mateus está baseado não em fatos. Repito, o relato de Mateus de que Jesus usou dois animais está baseado não em fatos, mas sim na sua interpretação equivocada de Zacarias 9:9. Ele parte da interpretação de Zacarias 9:9 que o rei usou dois animais e daí na sua narrativa ele colocou um animal a mais. Agora vamos ver o que os outros dizem sobre a questão. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 2 a 7. Disse-lhes, ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-me. E se alguém vos disser, por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele. Lá em Mateus diz, deles. E logo o deixará trazer para quê? E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta. Lá em Mateus diz jumento e a jumenta. Entre dois caminhos e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram, que fazeis soltando o jumentinho? Lá em Mateus diz, soltando o jumentinho e a jumenta. Eles, porém, disseram-lhe, como Jesus lhes tinha ordenado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus. Lá em Mateus diz, levaram o jumento e a jumenta a Jesus. E lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou sobre ele. Lá em Mateus diz que Jesus foi sentado sobre os dois animais. Ok? Agora eu te pergunto, e aí? Mateus diz que eram dois animais. Já expliquei por quê, né? E Marcos aqui diz que era apenas um animal. Enfim, quem dos dois autores aqui está falando a verdade? Quem dos dois autores aqui está sendo usado pelo Espírito Santo? Porque um animal não é dois, e dois não é um. Um animal é um, dois animais são dois. Se Mateus diz que Jesus montou sobre dois animais e que foram conduzidos dois animais, e Marcos, por sua vez, diz que foi apenas um animal, ok? Você acha que há harmonia nisso aí? Você acha? Você acha que há harmonia entre Mateus e Marcos? Não, não há. Um diz que foi dois animais, outros diz que foi um. Não há harmonia. Mas você defende que ambos foram usados por Deus, que tanto Mateus como Marcos é a palavra de Deus. Ok. Então, se você continua a defender, você também vai ter que admitir que inspiração da Bíblia não significa harmonização entre os autores. Inspiração entre os autores é uma coisa, ambos foram inspirados. Agora, dizer que os autores concordavam em tudo um com o outro, não. Isso é lenda. Ok? Então vamos lá. Mas vamos para Lucas aqui, né? Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 30. E dizendo, ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Veja, Lucas aqui ele está em harmonia com Marcos. Marcos também disse que era um jumento, mas está em desarmonia com Mateus. Se você disser que Lucas está em harmonia com Mateus, logo você vai dizer que ele está em desarmonia com Marcos.
Mas eu estou lhe mostrando aqui na Bíblia Sagrada o que é harmonia. Harmonia é isso aqui, ó. Se Marcos diz que era um jumento e Lucas diz que era um jumento, então os dois estão em harmonia. Então a gente pode dizer que as escrituras são harmônicas. Agora, a partir do momento que Mateus diz que eram dois animais e Marcos diz apenas que era um animal, isso não é harmonia. Eu estou negando os fatos? Não. Eu estou lhe dizendo que a forma de contar as coisas em pormenores está destoando, não está batendo, certo? Dizendo, ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Ó, no singular. Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. Ó, continuando no singular. Viu? E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, ó, Lucas continua narrando um animal, seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. Lá em Mateus diz, deles. Marcos diz, dele. Logo, Lucas está em harmonia com Marcos, mas está em desarmonia com Mateus. Em outras palavras, Lucas e Marcos estão em desarmonia com Mateus. As escrituras são harmônicas em tudo? Não. Repito, inspiração é uma coisa e harmonia é outra. Ok, irmão? Se nós acreditamos que todos os escritores da Bíblia foram inspirados, devemos também acreditar que eles não eram em tudo harmônicos. Ok? Isto é fato. Vamos aqui, João capítulo 12. Olha aqui, João é o relato mais breve que tem, mas é muito interessante. João capítulo 12, versos 14 e 15. Ó. Lembra que eu falei para você que João ele discordou de Mateus, Marcos e Lucas? Pois bem, parece que ele não abandonou isso, ele continuará a discordar aqui. Vamos ver de quem João está discordando aqui agora. João capítulo 12, versos 14 e 15. E achou Jesus um jumentinho. Olha, já começa dizendo, um jumentinho. E assentou-se sobre ele, como está escrito. Aí é que ele vai fazer que nem Mateus. Ó. Veja que os relatos dos jumentos, ou do jumento, estão nos 4. Mas veja que Marcos e Lucas não citam a Escritura. Mas Mateus ele cita. E veja que João, à semelhança de Mateus, ele também vai citar a Escritura. Ó. E achou Jesus um jumentinho, e assentou sobre ele. Como está escrito, não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Ora, quando você vai para Zacarias 9,9, é exatamente isso. Zacarias 9,9 cita apenas que o Messias vem amontado sobre o filho de uma jumenta. Aí eu lhe pergunto, se você disser, quando eu ali mais antes um pouco, eu afirmei que Mateus ele interpretou erroneamente Zacarias 9. Ó, veja, Mateus, ao citar Zacarias 9,9, ele interpretou equivocadamente. Ele colocou na profecia de Zacarias 9,9 dois animais sendo usados pelo Messias, quando na verdade apenas um animal é usado pelo Messias na profecia. Mas aí você pode dizer, professor, mas os originais talvez digam, mesmo dois animais, que ele virá usando dois animais. Ok, vamos lá, vamos calar, né? E aqui, como é que você me explica aqui? João, ele cita um animal e a semelhança de Mateus, ele vai citar a Escritura, a mesma que Mateus citou, para justificar o seu relato. Tanto Mateus quanto João, eles citam a Escritura para justificar o relato deles e para mostrar que aquilo que aconteceu com Jesus, conforme Mateus, Jesus usou dois animais, é um cumprimento de Zacarias 9,9, e João vai dizer também que o que aconteceu com Jesus, usando um animal, é o cumprimento de Zacarias 9,9. Mas qual é a diferença entre João e Mateus? Mateus coloca na profecia de Zacarias 9,9 dois animais sendo usados, enquanto que João coloca um animal. Ó, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta.
Está bem aqui, queridos. Quem é que está certo aqui dos dois evangelistas? Vou deixar aqui entre Mateus e João. Quem é que está correto? De acordo com a citação feita por eles, quem está certo na interpretação é João. O evangelista João, ele interpretou corretamente Zacarias 9:9. O Messias, ele virá montado apenas em um animal. Um animal, um jumento, um asninho, filho de jumenta. Mas é apenas um animal. Mas Zacarias, você sabe por que ele entendeu que eram dois animais? Ele interpretou errado, é porque lá se faz menção à jumenta. Diz, ele virá montado em um jumento, um asninho, um filho de jumenta. E aí eu não sei de onde ele tirou a cabeça que ali eram dois animais sendo usados. Não é, foram citados realmente dois animais, sim. A profecia de Zacarias citou dois animais, mas apenas um foi usado. A jumenta foi citada apenas como referência de que ela é a mãe do animal, mas não que na entrada triunfal do Messias houvesse, de acordo com a profecia de Zacarias 9:9, houvesse uma jumenta, apenas o jumentinho, ok? Então, João aqui, conforme João ele está em acordo com Marcos e Lucas, de que foi apenas um animal utilizado por Jesus, e a semelhança de Mateus, João ele usa a profecia de Zacarias 9:9 e diz: eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Pergunta aqui, querido. Há harmonia nos relatos? Não há harmonia. Sobre o episódio aqui em questão, Marcos, Lucas e João estão ok, em harmonia. Sobre o relato de Mateus, do mesmo episódio, ele está em desarmonia. São 3 contra 1. São Marcos, Lucas e João, que dizem que foi um animal usado por Jesus, contra Mateus, que diz que foi 2. Mas, professor, ambos não foram inspirados pelo Espírito Santo. E eu digo com você, ambos ou os 4 foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas aí, se todos foram inspirados pelo Espírito Santo, o que levou o Espírito Santo a levar Mateus a interpretar equivocadamente Zacarias? Você está entendendo, eu sei que você está entendendo. O que eu quero que você me explique, o que foi que levou o Espírito Santo, que estava em Mateus, a interpretar de forma errônea Zacarias 9:9? Ou será que Mateus não tinha o Espírito Santo? Fica aí com você. Eu prefiro acreditar que as Escrituras são inspiradas por Deus. Porém, dizer que, porque elas são inspiradas, que a Bíblia ela é em tudo harmônica, isso é lenda. A harmonia total da Bíblia é lendária. Ok? A harmonia bíblica é lenda. Ok, querido? É lenda. Escute bem isso. Eu defendo que a Bíblia é inspirada? Sim. Eu defendo que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Mas eu defendo que os autores são em tudo harmônicos? Não. Não, os relatos estão mostrando isso. Não são. Vamos aqui. Agora nós vamos aqui para um outro ponto aqui. Vamos para o 6º ponto. Moisés fez uso das obras antigas. Bom, inspiração não impede os autores de fazerem uso de obras antigas. Quando você vê, por exemplo, lá em Números 21:14, Josué 10:13, Números 21:27, 2 Samuel 1:18, 2 Crônicas 29:29, em todos esses relatos você vai ver que os escritores eles fizeram uso de outras obras mais antigas. Eu vou ler aqui Números 21:14, para que você entenda melhor. Números 21:14. O que Moisés diz aqui? Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor. Moisés citando. Moisés aqui que escreveu Números, a tradição diz que é Moisés. Então vamos lá. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor contra Vaeb em Sufa e contra os ribeiros de Arnon.
Aqui Moisés ele cita um livro que não existe mais, o livro das guerras do Senhor. Isso impede, a inspiração não impede os autores de usarem outros livros que não existem. E aí? Você vai me dizer que esse livro, As Guerras do Senhor, era a palavra de Deus? Ou será que era apenas livros de registro das guerras do Senhor e que Moisés deu de mão? Bom, fica aí a seu critério para você responder. O certo é que nós temos 39 livros tidos como escrituras no Antigo Testamento, mas quando a gente vai consultá-los, a gente vê que para a composição, no caso aqui do livro de Números, Moisés ele deu de mão de outras obras que não existem. Ó. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, este livro não existe mais. Mas Moisés conhecia e usou para compor o que ele cita aqui mais à frente. Vamos aqui. Josué, vou aqui para Josué. Vamos aqui para o livro de Josué. O que Josué diz aqui? Ó? Quando o sol parou, quem escreveu o livro de Josué, o que ele diz aqui? Ó? Josué 10, 13. Ó. Vou começar do versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor ordenou, ou deu, no dia que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O que estamos vendo aqui em Josué 10, 13? O autor sagrado, ele tinha um livro chamado O Reto, que também falava da vitória de Josué, que também falava do dia em que o sol parou, no meio-dia. Este livro do Reto ele não existe, mas quem escreveu o livro de Josué conhecia esta obra e usou aqui. O que eu estou dizendo para você? Que a inspiração não impede os escritores de usarem outras obras que não são bíblicas. Ok? Não impede. Vamos aqui. Números 21, 27. Números 21, 27. Pelo que dizem os que falam em provérbios. Ó, pelo que dizem os que falam em provérbios. Ele citando aqui, ó. Uma outra obra. Vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom. Aí aqui o restante, ó. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Pelo que dizem os que falam em provérbios. Aqui ele está citando um provérbio. Ou isso aqui que ele está citando, parte de uma escrita ou de uma tradição oral. O que eu estou lhe falando é que a composição da Bíblia, os escritores eles deram de mão ou de tradições orais ou de tradição escrita. Mas deram. Ok? Eles usaram ou a tradição oral ou a tradição escrita. Então, inspiração da Bíblia não é aquilo que muitos acham uma revelação caída do céu. Não. Quando você fala que a Bíblia foi inspirada, lembre-se que os autores sagrados eles fizeram uso de outros escritos que não estão aqui. E que eles fizeram uso de uma tradição oral, que eles pesquisaram, que eles tinham uma biblioteca, que eles tinham outros livros. Não foi uma coisa que caiu do céu. 2 Samuel 1,18. Vamos ver o que Samuel diz aqui. Ó. 2 Samuel 1,18. Dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do Reto. Veja que o livro do Reto já foi citado, ok, ó, lá em Números 21, 14, né? Aqui, o mesmo livro, o livro do Reto, foi citado também por 2 Samuel, no segundo livro de Samuel. Ó, o pranto de Davi por Saul e Jonatas. Quando ele vai citar, ó, eis que está escrito no livro do Reto. O que está escrito no livro do Reto? Ah, ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não noticieis em Gate, não publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos circuncisos. E aqui
vai adiante, ou seja, a citação que nós temos daqui para diante é tirada de um outro livro, que o autor não estava criando isso. Certo? O autor de 2 Samuel não estava tirando isso do nada. Ele estava tendo em mãos um livro chamado o Livro do Reto. Livro este que foi usado pelo autor de 2 Samuel e pelo mesmo autor que escreveu Números. Ok, queridos? Este Livro do Reto foi escrito, ou melhor, foi usado pelo autor que escreveu o Livro de Números e também pelo mesmo autor que escreveu 2 Samuel. Então, inspiração da Bíblia não impede ou não impediu os autores bíblicos de fazerem uso de obras extracanônicas. Segundas Crônicas 29 e 29. Vamos aqui. Segundas Crônicas 29 e 29. Aqui nós temos muitas citações, mas vamos apenas nos ater a algumas aqui. Ó. E acabando de oferecer o rei e todos quantos, Segundas Crônicas, Primeiras Crônicas, 29, 29, é o que diz aqui. Ó. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Então nós temos aqui 3 obras, as crônicas de Samuel, as crônicas de Natã e as crônicas de Gade. Não existem estas obras, mas o autor as conhecia e as usou. Então você vê que quem escreveu o livro de crônicas, ele tinha outros livros. Aí você diz, professor, mas aqui é a palavra de Deus. Sim, o apóstolo Paulo, quando disse, ó, toda a escritura é divinamente inspirada e é útil para o homem, para o ensino. Quando Paulo disse aquilo em 2 Timóteo 3,16, e 2 Pedro 1, 20 e 22, ele diz que toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Eles tinham conhecimento desses relatos. Então, o que eu quero falar? Inspiração da Bíblia para os autores bíblicos é uma coisa, e inspiração da Bíblia para os nossos teólogos de hoje é outra coisa. Guarde bem. Inspiração da Bíblia para os autores bíblicos significa uma coisa. E inspiração da Bíblia, ou ser a Bíblia a palavra de Deus, para os teólogos de hoje é outra coisa. Os teólogos de hoje eles pregam a inerrância, a infalibilidade e a harmonia. E eu estou mostrando para vocês, eu já mostrei que a harmonia bíblica é uma lenda. É uma lenda. Então, para os teólogos de hoje, inspiração da Bíblia equivale a harmonia bíblica. Mas para os autores do Novo Testamento, inspiração bíblica nem sempre significa harmonia bíblica. Ok, queridos? Para os autores bíblicos, para Paulo, a inspiração da Bíblia não isentou os escritores, no caso do Antigo Testamento, de usarem obras apócrifas, pseudepígrafos ou qualquer outra literatura. Nós vamos continuar vendo. Ora, a inspiração não impede o escritor ou escritores de consultar outros livros. Paulo sabia disso quando escreveu em 2 Timóteo 3, 14 a 6. Toda a escritura é inspirada. 7. Inspiração também não impede de o escritor dar sua própria opinião, meu irmão. Gleison Archer, ele diz claramente aqui, ó. Ele diz, vou ler mais uma vez, ó. Pois implica inspirar, ó, vamos ver o que ele diz aqui. Theopneustos é uma palavra sublime com o significado de inspiradas, pois implica que Deus, de modo muito pessoal, controlou e guiou os autores humanos das Escrituras, de tal maneira que registraram exatamente o que Deus tensionou que escrevessem. Será, Gleison Archer? Será? Nós vamos ver isso aqui. Será? Eu estou lhe mostrando que não é isso. Inspiração para Gleison Archer e para todos os outros teólogos é exatamente isso, mas para os autores bíblicos, não. Vamos lá. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, 6. Olha o que diz aqui, queridos. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo, sim, mas aqui Paulo está omitindo a sua opinião. Viu? Versículo 12.
Mas aos outros, digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Aqui é a opinião de quem? Do Senhor? Não, de Paulo. Aqui Paulo está dando a sua opinião, o seu parecer. Logo, Paulo está usando as suas faculdades. Paulo está usando de forma livre as suas faculdades. Paulo não foi robotizado. A forma como Gleison Archer descreve a inspiração sobre os autores bíblicos é como se eles fossem robotizados. E não é assim. Os irmãos, eles têm que entender que inspiração bíblica não faz os autores robôs ou robotizados. Eles têm as suas faculdades livres para trabalharem, para pesquisarem, para emitirem a sua opinião. E muitas vezes a opinião, por exemplo, de Paulo está equivocada. Professor, você está dizendo que ele não foi usado pelo Espírito Santo? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que em dados momentos, mesmo Paulo, que era usado por Deus, que era cheio do Espírito Santo, ele deu opiniões equivocadas. E vou lhe mostrar isso aqui. Versículo 25 do mesmo capítulo. Ora, quantas virgens não têm o mandamento do Senhor? Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Está bem aqui, ó, muito claro. Paulo que estava dando a sua opinião. Ele não estava trazendo uma revelação, e sim a sua opinião. Versículo 40. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Olha aqui, meu irmão. O que é que Paulo está dizendo? Que ele era um homem inspirado, ele tinha o Espírito de Deus. Mas isso não impedia ele de dar a sua opinião, o seu parecer, o seu ponto de vista. Inspiração é isso. Inspiração não significa que o homem é um robô nas mãos de Deus, que ele não tenha livre-arbítrio para pensar. Inspiração, ao contrário. Inspiração é assim, Deus está ali no homem totalmente, no caso de Paulo, mas Paulo ele tinha a liberdade de dar a sua opinião. E muitas vezes até equivocada. Eu vou lhe mostrar isso aqui. Poetas e filósofos foram citados por Paulo aqui, ó. Lá em Atos 17, 28, você pode ler em 1 Coríntios 15, 33. Vou ler só esse aqui, ó. 1 Coríntios 15, 33, é o que diz aqui, ó. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Bom, segundo os estudiosos, dizem que Paulo aqui citou um poeta grego, Menandro. Isso aqui é palavra de Deus? Não, mas Paulo se utilizou de obras apócrifas, ou melhor, obras não canônicas, obras do mundo, vamos dizer assim, né, profanas. E citou aqui no seu discurso. Aí aqui tem aquela pergunta, será que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou contém a palavra de Deus? Aqui fica a resposta para você. Será que a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Bom, uma coisa eu quero lhe dizer, que esta citação de Paulo aqui, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, isso aqui é tirado de um poeta grego, Menandro, certo? E ele não era crente, ele não era cristão, logo que ele escreveu não era a palavra de Deus, mas foi inserida aqui no que nós chamamos a palavra de Deus. Ok, queridos? Paulo acreditava estar vivo na parouça de Cristo. Lembra que agora há pouco eu lhe falei que inspiração não significa que os autores falarem tudo da parte do Espírito Santo. Inspiração significa o quê? Que em todo momento eles eram cheios do Espírito Santo, eles eram crentes. Mas isso não isentava eles de erros. Eu vou lhe mostrar agora, a partir de agora. Vamos aqui para 1 Tessalonicenses, capítulo... 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos aqui para uma esperança escatológica de Paulo. O que Paulo diz aqui? 1 Tessalonicenses 4,15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, ó Paulo ao Sínclo, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pergunta aqui, Paulo ainda está vivo? Jesus já veio? Não. Paulo ainda está vivo? Não. Mas Paulo aqui, ele professou a sua fé. Para Paulo, ele acreditava não somente que Cristo vinha logo,
mas que ele estaria vivo quando Cristo viesse. Paulo ele estava cheio do Espírito Santo quando disse isso? Sim. Paulo estava na carne? Não. Paulo estava sendo usado por Deus? Sim. O que Paulo escreveu aqui? É a Escritura? Sim. O que Paulo escreveu aqui? É a palavra de Deus? Sim. Mas a esperança de Paulo aqui, ela foi infalível ou falível? Falível, porque Paulo morreu. Então aqueles que dizem a Escritura é infalível, vamos analisar aqui, meu irmão. Paulo esperava estar vivo para a vinda de Cristo. Se Cristo tivesse vindo e Paulo tivesse sido encontrado vivo, então a sua esperança escatológica era infalível. E o que ele registrou poderia ser tido como infalível palavra de Deus. Mas uma vez que ele morreu, Cristo ainda não veio e ele morreu, então a sua esperança foi falível. É só uma questão de um bom senso. A esperança de Paulo de que ele estaria vivo quando Cristo viesse, essa esperança se cumpriu? Não. Se não se cumpriu, falhou. Ok? Se falhou, o que nós temos aqui é uma esperança falível. Mas Paulo ele escreveu na qualidade de um homem cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Ok? Tem outras passagens aqui que Paulo mostra que ele esperava estar vivo. Vamos ver se eu vejo bem aqui em 1 Coríntios. O que ele diz aqui? 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está dizendo aqui, nem todos dormiremos. Paulo esperava, mais uma vez aqui, eu estou mostrando para vocês, que a esperança escatológica de Paulo é que ele se encontrasse vivo quando Cristo viesse. Mas Paulo morreu, logo a sua esperança foi falsa. O que ele registrou que foi verdadeiro? Não, falso. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos, que ele não se coloca, ressuscitarão incorruptíveis. E nós, entre os vivos, ele se coloca, seremos transformados. Então, Paulo ele acreditava estar vivo quando Cristo viesse. Continua. Porque convém que isto, ele está falando do corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. Ele está falando dos vivos que ele se encontra entre. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, ele está apontando para ele, para o corpo dele, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Está aqui, irmãos. Paulo, na sua esperança escatológica, na sua teologia, ele acreditava não só que Cristo viria logo, seus próprios dias de vida, mas ele também acreditava estar vivo. Ele acreditava que quando Cristo viesse, ele estaria vivo, não passaria pela morte, mas seria revestido, seria transformado no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Era isso que Paulo acreditava. Paulo era um servo de Deus? Sim. O que Paulo escreveu é a palavra de Deus? Sim. Os escritos de Paulo é a Escritura Sagrada? Sim. Paulo se equivocou? Sim, também. Simples, meu irmão. Então, nós precisamos analisar melhor essa questão de a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Não, a mensagem, entendo eu, a mensagem inspiradora, a mensagem, ela, sim, eu entendo que ela é inerrante. A mensagem, está entendendo? Agora, o que os escritores sagrados escreveram, em muito eles se equivocaram. Paulo ele se equivocou aqui. Ele achava que não ia morrer e morreu. Ora, se você não está entendendo ainda, eu vou lhe dizer. Vamos dizer que eu digo aqui para você. Ei, meus queridos, vocês, quero dizer para vocês que eu não vou passar pela morte. Eu, Nathaniel Mendes de Castro, eu não vou passar pela morte. Vou escrever aqui. Eu não vou passar pela morte. Eu vou passar pela transformação em vida, eu vou ser transformado no momento e no abrir e fechar de olhos. Quando Cristo vier, eu estarei vivo. Registre isso aí, pode guardar. Registre, pode dizer, o Nathaniel disse isso. Eu não vou passar pela morte. Mas daqui a uns anos, você vai rever este vídeo que eu estou te dizendo bem aqui. Claro que eu estou falando hipoteticamente. Você dizer, rapaz, o Nathaniel disse que não ia passar pela morte, mas já faz alguns anos que ele morreu. Aí eu te pergunto, quando tu constatares isso,
A minha palavra foi falível ou infalível? Se eu digo que não vou passar pela morte, quando Cristo vier, que eu vou estar vivo, mas se eu morro antes, a minha palavra foi falível ou infalível? A minha palavra foi infalível. Mas aí vamos dizer que eu sou o apóstolo Paulo. Quando eu falei isso, eu falei usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo? Sim. Mas o que eu falei foi falível ou infalível? Falível. Porque eu vou passar pela morte. Ok, queridos? E assim Paulo também passou pela morte. Ele não queria, mas ele passou. Vamos ver aqui mais. Conclusão. Não, vou dar mais um exemplo aqui. Ó. De inspiração não isenta o autor de equívocos teológicos ainda, escatológicos. Apocalipse capítulo 1. Ó. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ora, quando João escreveu aqui o Apocalipse, ele escreveu nessa perspectiva teológica, de que o que ele estava escrevendo em breve teria lugar, em breve aconteceria. E ele veria tudo acontecer. João escreveu nessa ótica. Ele contemplaria tudo acontecer, inclusive a volta de Jesus Cristo. Ele acreditava nisso. Mas eis que João morreu. E Jesus ainda não veio. Aí eu te pergunto, o que João, a perspectiva teológica e escatológica de João, sobre ele não passar pela morte, sobre ele estar vivo quando Cristo vier, é uma verdade ou é um equívoco? É um equívoco, porque ele morreu. Ele se equivocou, meu irmão. Agora cabe a você, professor, então aqui não é a palavra de Deus, é você quem está dizendo. Aí é você quem está dizendo que João, eu estou lhe mostrando que João se equivocou, que a sua esperança foi falsa, que ele morreu. Agora é você quem está dizendo que o Apocalipse não é a palavra de Deus. A igreja, por sua vez, ela canonizou o livro. Ela considerou, mesmo levando em conta o equívoco do escritor, mas ela levou em conta que é palavra de Deus, que o que ele registrou foi inspirado pelo Espírito Santo. A igreja, repito, ela canonizou não só o livro do Apocalipse, como todos os livros que nós temos na Bíblia. E quando a igreja resolveu canonizar o livro do Apocalipse, ela leu isso aqui, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Você acha que os doutores da igreja, eles não entenderam aqui que o autor acreditava contemplar tudo o que ele escreveu? Eles entenderam. Mesmo assim, eles canonizaram, declararam canônico o livro do Apocalipse. Então, eu estou lhe mostrando aqui por fatos que inspiração não significa inerrância. Inspiração não é sinônimo de harmonização bíblica. Vou repetir. Inspiração não significa inerrância. Inspiração não é sinônimo de harmonização bíblica. Porque eu vou lhe dizer, se você insistir que a inspiração significa que a Bíblia é inerrante e que ela é infalível, então eu quero lhe dizer que não existe inspiração. Não existe, porque a esperança de o apóstolo Paulo e de João em estar vivo quando Cristo viesse falhou. Se você considera inspiração e infalibilidade a mesma coisa, então não há inspiração na Bíblia. É simples assim, ok? Então, queridos, eu espero que você tenha apreciado este trabalho, tá bom? Eu acho que com certeza eu vou fazer um terceiro vídeo para trazer mais assuntos sobre essa questão e elucidar mais um pouco. Mas eu quero aqui fechar este vídeo com a citação aqui, mais uma vez de Acha. O que ele diz? Ó, a importância da inerrância bíblica e sua subseção. Sem a inerrância, as escrituras não podem ser infalíveis. E é o que ele diz aqui mais. Theopneustos é uma palavra sublime com o significado de inspiradas, pois implica que Deus, de modo muito pessoal, controlou e guiou os autores humanos das escrituras, de tal maneira que registram exatamente o que Deus tensionou que escrevessem. Será que foi isso mesmo? Será? Fica aqui a minha pergunta, bom? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.